Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta com o nosso programa de Inconveniências. E a semana foi tão rica em acontecimentos escandalosos e declarações estapafúrdias e imorais que não sei se esse programa bastará para comentar todas elas. O acontecimento principal foi, evidentemente, esta declaração do senhor presidente da República, que se tornou, então, réu confesso de crime de prevaricação. O pior não foi ele ter confessado isto. O pior foi que, depois, falando a um grupo de estudantes, ele lhes prometeu que o sonho pelo qual ele e sua curriola lutaram durante 40 anos não será prejudicado, tá certo, por este discurso. O que significa claramente o seguinte: o sonho petista está infinitamente acima da Constituição e das leis. O senhor presidente da República não pretende permitir que as ambições políticas do seu grupo tenham de prestar satisfação às leis. Porque o crime de prevaricação está, vamos dizer, caracterizado pelas próprias palavras dele. Tá certo? E se ele não cometeu crime nenhum, então ele cometeu o crime de falsa autoacusação, que também é crime. Quer dizer, não tem escapatória. Quer dizer, na pior das hipóteses, ele se acusou de um crime que não fez, tá certo? O que também é crime, aliás, dando um mau exemplo para toda a população. Mas eu acredito que ele cometeu, sim. Eu acredito que ele não mentiu durante esse discurso, e eu acredito também que não estava bêbado, porque esse senhor, no caso dele, não há a menor diferença entre o estado etílico e o estado sóbrio. Quer dizer, ele capricha igualmente nos dois estados, né? Agora, o que eu não acredito é que esse processo, até o pedido de impeachment, como alguns estão pensando, chegue a surtir nenhum efeito. Porque se uma coisa está aprovada neste país é que o esquema de poder petista não é abalado por considerações menores de ordem legal. Nós sabemos, por exemplo, quando houve o famoso caso Valdomiro, houve vários políticos tucanos que acharam que aquilo iria derrubar o ministro José Dirceu, ou talvez até lesar gravemente, né, o poder da presidência da República. E na época eu escrevi claramente: o Valdomiro é mais poderoso do que o Congresso e a mídia juntos. Nada pode arranhar este esquema. Ele é invulnerável, ele está acima de todos nós, acima das instituições e acima das leis. Olha, o que aconteceu? O Zé Dirceu não foi derrubado, o Valdomiro não foi punido, não aconteceu nada para ninguém, o Valdomiro está lá intacto, colosso, tá certo? E toda a nossa mídia e todos os deputados irritados, nada puderam contra ele. Não é que não puderam contra o Zé Dirceu, não puderam sequer contra o Valdomiro, tá certo? Agora, no caso, se o senhor presidente da República confessar não um, mas 30 crimes, ele pode confessar e ainda dizer: não vou pagar por isso, o nosso sonho não será afetado por estas coisinhas, por estas picuinhas como uma lei. Quer dizer, que importância tem eu ter cometido um crime de prevaricação? Vocês calem a boca e nos deixem continuar com o nosso sonho. É exatamente isso que está acontecendo neste país. Ao mesmo tempo, eu não sei se vocês repararam que, no caso do assassinato da freira americana, a investigação começou, vamos dizer, com o escarcéu dos diabos. Uma investigação aberta, transparente, etc, etc. Foi aparecer na investigação o nome de um petista, porque o assassino disse que tinha sido contratado por um vice-prefeito petista. Foi aparecer o nome de um petista e, instantaneamente, a investigação passou a ser feita sob segredo de justiça. E tão logo ela passou a ser feita sob segredo de justiça, apareceu a notícia de que o assassino tinha voltado atrás, tinha desconfessado. Olha, tudo isso é tão evidentemente podre, tá certo? Que eu creio que o país, diante dessas notícias, ele já nem reage mais, já está totalmente insensibilizado. Isso quer dizer que as leis não importam, só importa o sacrossanto plano do Foro de São Paulo para a criação da chamada União das Repúblicas Socialistas da América Latina, URSAL. Quer dizer, é este o objetivo pelo qual trabalha o presidente do governo, e este objetivo, na entender deles, está acima do julgamento, não só nacional, mas do julgamento humano.
tá certo? Também, vamos dizer, este florescimento inaudito, vamos dizer, da corrupção, da sem-vergonhice, etc., tem algo a ver com o seguinte fator. Nós estamos com um governo que tem um programa duplo, um secreto e outro público. Tem um que ele apresentou para o eleitorado brasileiro e tem outro que ele se comprometeu a realizar nas reuniões do Foro de São Paulo. Se você confrontar o que Lula prometeu aos eleitores brasileiros e o que ele assinou no Foro de São Paulo, o contraste é tão grande que nós somos obrigados a entender que não há um programa de governo, há dois, um público e um secreto. E o governo, de algum modo, está obrigado a cumprir parcialmente os dois, ou pelo menos a harmonizá-los, a dar uma no cravo ou na ferradura. Quer dizer, a gente tem uma situação de duplicidade institucional. Tá certo? E, neste sentido, quando acontece isso, ninguém mais pode falar claro. Quer dizer, a mentira, a hipocrisia, a falsidade se espalham por toda a sociedade. Quer dizer, todos os debates, todas as conversações na sociedade ficam viciadas por esta língua dupla e esta ocultação. De maneira que não somente existe o mal em si de haver um duplo compromisso, do qual eu falo desde antes da eleição do senhor Lula, cobrando dele uma explicação, tá certo? E o que fez o partido dele? Pôs o rabo entre as pernas e sumiu com a página do Foro de São Paulo que tinha na internet. Sumiram com os documentos. Graças a Deus eu tenho a cópia, tá certo? Então, desde essa época eu estou cobrando isso deles, mas esse compromisso duplo não somente é imoral, é criminoso em si, mas ele corrompe a nação inteira, porque ele bloqueia a possibilidade do diálogo sincero. Não há mais sinceridade neste país desde a eleição de 2002. A própria eleição já foi uma farsa em toda a linha, porque nenhum dos eleitores, nem o senhor e nem ninguém, nem seus vizinhos, seus amigos, ninguém ficou sabendo da existência do compromisso de Lula com o Foro de São Paulo. Compromisso com a Farc, no qual ele assinou, eu tenho o texto, posso até trazer num dos próximos programas, a declaração de que as Farc eram um movimento social legítimo e de que o governo da Colômbia praticava terrorismo de Estado contra eles. Como é que esse homem pode, no instante seguinte, estar sentado com o presidente Álvaro Uribe dizendo vamos combater o terrorismo? Não combater o terrorismo coisíssima nenhuma, está protegendo, né, as Farc. Ele não pode assumir um compromisso de proteger as Farc, por um lado, compromisso assinado e público, tá certo? E, por outro lado, dizer que vai combater o terrorismo. Esse homem está nos enganando, esse partido do governo está nos enganando, como nunca este país foi enganado. Comparado com esse esquema atual, tá certo? O Fernando Collor era o menino passarinho, tá certo? O PC Farias era a Madre Teresa de Calcutá. Quer dizer, vejam o que aconteceu no caso Celso Daniel, em que, graças ao envolvimento, ao perigo de arranhar a reputação petista, até o momento já apareceram 6 testemunhas assassinadas e nada se investiga, é proibido investigar. Quer dizer, o Valdomiro é sacrossanto, o processo Celso Daniel é intocável e, em suma, nós chegamos a uma situação, nós hoje vivemos exatamente como os habitantes do Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro, em que todo mundo sabe quem é o chefe, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém pode falar porque senão morre. Quer dizer, até quando vamos ter que suportar isso? Quer saber a resposta da pergunta que eu me fiz? Vamos ter que suportar para sempre, porque não há forças políticas, nem militares, nem econômicas, nem culturais, nem sociais capazes de reagir a uma coisa dessa. Tem gente que ainda acredita, mas as Forças Armadas, etc. Força Armada coisíssima nenhuma. O comando das Forças Armadas está, no presente momento, fazendo um convênio com o governo do Vietnã para implantar no Brasil a chamada Estratégia da Resistência. Isso se tornará nova doutrina militar nacional. Resistência contra quem? Contra o invasor. Que invasor? Os Estados Unidos, evidentemente. Nos Estados Unidos ninguém está nem sabendo disso. Quer dizer, a hipótese de uma invasão americana no Brasil, vamos dizer, uma invasão de marciano é mais provável do que uma invasão americana, tá certo? No entanto, o Exército, as Forças Armadas brasileiras, de tanto apanhar desse pessoal perdista, de tanto ser achincalhado, humilhado, eles acabaram gostando. E inventaram um jeito, agora o comando do Exército inventou um jeito de colaborar com esse esquema comunista internacional, fazendo de conta que não está colaborando, né? Quer dizer, é aquela mulher que de tanto ser assediada, ela quer sair com o sujeito, mas ela quer disfarçar um pouco. Então o pretexto agora, qual é o pretexto? Qual é o ponto em comum?
é o anti-americanismo. Então eles estão se aproximando do pessoal da esquerda, estão se aproximando dos seus carrascos, dos seus inimigos, a partir do ódio comum ao americano. Sob desculpa de quê? De que o americano está cobiçando e representa ameaça para a Amazônia. Então, isso é uma mentira desavergonhada. Por quê? Olha aqui. O sujeito foi comissário de comércio da União Europeia e que é provavelmente o próximo chefão da Organização Mundial do Comércio, o Pascal Lamy, tá certo? Está fazendo a pregação aberta da internacionalização da Amazônia. O programa de internacionalização da Amazônia é um programa da Comunidade Europeia e da ONU, ou seja, das instituições que são as mais visceralmente anti-americanas do planeta. Os americanos não têm absolutamente nada a ver com isso, mas brasileiro é burro. Então o brasileiro pensa assim, tudo que não é nacional é gringo, o que é gringo é americano. Então se é estrangeiro é gringo. Então quem está na Amazônia são ONGs alemãs, são ONGs francesas, são ONGs belgas, é a Comunidade Econômica Europeia, é a ONU. Nós já estamos entregando tudo para esta gente e estamos bancando os valentes perante os americanos, os quais não estão na Amazônia, não estão sabendo coisa nenhuma e não estão interessados no mais mínimo no assunto. Então, quando as nossas Forças Armadas dizem que pretendem defender os Estados Unidos contra a Amazônia contra os americanos, estão fazendo uma farsa, porque a Amazônia está infestada de gente da Farc, está infestada de ONGs a serviço da ONU e da Comunidade Europeia, ou seja, a serviço dos grandes centros do anti-americanismo mundial. E esses já invadiram, esses já estão lá. E esses oficiais fazendo de conta que valentemente vão defender contra os americanos. Vão defender contra os americanos porque não tem nenhum americano lá. Porque contra quem está lá eles não vão defender não, porque eles estão trabalhando para esta gente. Está havendo esforço enorme para integrar as nossas Forças Armadas no esquema anti-americano internacional e muitos oficiais estão caindo nesta conversa, estão sendo seduzidos. Então, cansados de apanhar da esquerda, tá certo? Decidiram aderir a ela e ser bonzinho e fazer um acordo na base do anti-americanismo. Ou seja, estão tentando aviltar a última instituição que ainda tinha um pouquinho de vergonha na cara nesse país. A última instituição que ainda tinha um pouco de senso de honra, tá certo? Está sendo aviltada mediante este pretexto safado, tá certo? De proteger a Amazônia contra quem não está lá, contra quem não está pensando em ocupá-la, ao mesmo tempo que entregam, que deixam arrombadas as portas da Amazônia para que entre Comunidade Europeia, essa multidão de ONGs, a ONU, etc, etc. Ora, por outro lado, quando se fala de esquema imperialista internacional, a gente pode perguntar às pessoas o seguinte: olha, você, por favor, me apresenta aqui um plano estratégico americano para a ocupação da América Latina. Porque nos Estados Unidos, jamais um plano desse será discutido em segredo. Isso é, quem conhece os Estados Unidos, isso aqui é absolutamente impossível. Se houvesse alguma tendência para os Estados Unidos meter a pata nesta parte do continente, isto já estaria sendo discutido, tá certo, dentro dos Estados Unidos há 10 anos. E já teria aparecido em todos os jornais, já haveria denúncia no Congresso, etc. Não há nada disto. Tá certo? Os Estados Unidos não estão pensando absolutamente em nenhuma expansão, nem nesta parte do mundo, e aliás, nem em nenhuma, porque se disser que foi a guerra do Iraque foi ocupação imperialista, mas que ocupação imperialista é essa? Que tu vai lá, derruba um ditador, faz eleições livres, tá certo? E depois deixa lá os teus soldados para garantir o novo governo que foi eleito com votação maciça da maioria da população. Que raio de imperialismo é este? Tá certo? Imperialismo é o que a China está fazendo no Tibete há 50 anos, que na cidade de Lhasa já tem mais soldados chineses do que cidadãos tibetanos. E os chineses lá já mataram 1 milhão de cidadãos tibetanos e ninguém reclama. Isto sim é ocupação, porque o único país, o único Estado que tem ambições imperialistas sistemáticas, documentadas, provadas e antigas, tá certo? E que as está pondo em ação não é os Estados Unidos, é a China. Tá certo? Eu vou sugerir aos senhores um livro aqui, eu sei que nesse país ninguém lê nada, todo mundo só fala do que não sabe, mas eu sugiro a leitura deste livro, Hegemon, Os Planos da China para Dominar a Ásia e o Mundo, de Stephen Mosher. Tá certo? Esse sujeito foi um cientista político, um dos cientistas políticos ocidentais que mais tempo permaneceram na China. Tá certo? E aqui ele está aí com documentos oficiais chineses, todo o plano chinês de expansão. Plano de expansão no qual o Brasil tem uma função espetacular.
tá certo? Porque o chinês precisa desesperadamente de soja. De soja não é para comer soja, é para dar para porco. Porque você precisa, segundo os técnicos, de 7 quilos de soja para fazer 1 quilo de carne de porco. Como o chinês, tem chinês que não acaba mais, e todos eles comem carne de porco, então a soja, que é o alimento essencial do porco, é essencial para a sobrevivência da China. A China só tem um lugar para comprar soja, que aqui é a América Latina. Tá certo? Porque o preço americano, o americano é autossuficiente em soja, produz soja aqui. Se eu disser alguma besteira, Monet, por favor, você me interrompa. Os Estados Unidos são autossuficientes em soja, o preço americano não vale a pena. Então vem comprar aqui. Nós, por nossa vez, a nossa única riqueza no momento é a soja. Quer dizer, nós vivemos do agronegócio, vivemos da soja. Ora, acontece que nós só temos um cliente, e esse cliente é a China. Então nós vamos pagar o que esse cliente quiser, nós vamos receber o que esse cliente quiser pagar. E isto será o futuro do Brasil, quer dizer, ser o grande fornecedor de soja para a China, se o MST deixar, porque o governo, nesta altura, reconhecendo que sobrevive do agronegócio, ainda diz, ao mesmo tempo que o agronegócio é o grande inimigo. Então daqui a pouco vão liberar para o MST invadir todas as fazendas produtoras de soja, acabar com a nossa produção de soja, então não teremos nem isso para vender. Ao mesmo tempo, o afluxo de chineses para esta parte do mundo é enorme, tá certo? E o que os chineses estão comprando de terra no Brasil é uma coisa medonha, tá certo? E, por outro lado, estão também ocupando justamente as favelas do Rio de Janeiro, tá certo? E no Rio de Janeiro, toda pessoa que conhece a vida nas favelas sabe, tá certo, que os chineses lá constituem, vamos dizer, um mundo à parte, com o qual ninguém mexe. Eu sei que até os narcotraficantes todos têm medo de chineses, então não mexe com eles. Então, graças a esta importância econômica do Brasil para a China, você pode ter certeza que o Brasil está incluído neste plano, tá certo? Então, e já estamos sendo subjugados pelas exigências chinesas, estamos sendo atrelados à economia chinesa, tá certo? A Amazônia já está ocupada por gente da Comunidade Europeia e da ONU. O nosso governo já declara oficialmente que vai passar partes da Amazônia à administração da ONU. Tudo isso está acontecendo e nós estamos nos defendendo contra quê? Contra o imperialismo americano. Ora, para cair nessa precisa ser muito idiota, tá certo? Agora, tem gente, tá certo, que acha que qualquer coisa que saia daquele discurso estereotipado da esquerda, do anti-imperialismo americano, é tudo invencionice. Não há plano de expansão nenhum na China, não há nenhuma OPEA na Amazônia, e o grande perigo para nós são 6 mil soldados americanos que estão na Colômbia. Ah, que horror, eles estão lá matando gente da Farc. Que intervenção imperialista mais danosa à nossa soberania nacional. Agora, todo esse bando de gente da Farc que entra na Amazônia e mata soldados brasileiros, toda essa gente da Farc que está operando e dirigindo o narcotráfico no Rio de Janeiro, tudo isso não é ameaça nenhuma à soberania nacional. Tá certo? Ora, quer dizer, nós chegamos a um ponto, vamos dizer, em que a discussão nacional, o debate nacional nunca tem nada a ver com os fatos que estão acontecendo. Basta acontecer uma coisa que o brasileiro discute outra. Tá certo? Não conheço caso análogo na história do mundo. Quer dizer, a alienação chegar a este ponto, tá certo? Ao ponto de que qualquer pessoa que conhece os fatos e levanta a realidade dos outros acha que é maluco. Quer dizer, talvez o maluco seja eu mesmo. Quer dizer, esses fatos não aconteceram, tá certo? Só o que acontece é, vamos dizer, o que sai na nossa grande mídia. Olha, a grande mídia brasileira, o que é? Um grupo de 3 mil pessoas, 3 mil jornalistas, tá certo? 100% comprometidos com movimentos de esquerda, muitos deles vivendo de dinheiro de grupos de esquerda, muitos deles comprometidos profissionalmente com organizações de esquerda, tá certo? E os que não estão comprometidos profissionalmente, estão comprometidos socialmente, por via da amizade. Quer dizer, é um grupo de 3 mil pessoas encarregadas de mentir. A classe jornalística hoje constitui o sistema de informações da esquerda nacional. Ou seja, toda a nossa mídia, toda a classe jornalística, mas com exceção de um ou dois, mas é mínimas exceções, tá certo? Está trabalhando para a desinformação esquerdista e faz isso conscientemente, faz isso há 30 anos. Tá certo? Agora, no Brasil, o sujeito abre aí a Folha de São Paulo, abre o Estadão e acha que são instituições veneráveis, tá certo? E que são até instituições de direito, é que não sabe como estão essas empresas. Essas empresas estão todas endividadas com o governo, dirão o que o governo quiser.
Tá certo? Então é esta a situação. As empresas, o que é um dono de uma empresa jornalística hoje? É um sujeito que está acossado. Por um lado, ele está acossado pelo fisco e pelos bancos oficiais que estão lhe cobrando a dívida. E acossado, por outro lado, pela redação, que é um grupo organizado, militante e agressivo de esquerdistas. Quer dizer, eu não queria ser o dono de jornal por nada deste mundo, hoje em dia. No entanto, o povão acredita que ser dono de jornal é ser o dono da bola, tá certo? O dono de jornal hoje não manda nada, quem manda é o banco estatal e quem manda é a redação organizada. E você está sendo enganado por esta gente. Uma situação de um engano tão geral e de uma alienação tão geral em relação aos fatos, eu nunca vi um análogo disso na história do mundo. Isso só poderia acontecer no Brasil, tá certo? Que é um país que parece feito para ser enganado. Ora, eu vou lhe dizer até que ponto você é enganado. Por exemplo, várias igrejas, igreja católica, luterana, batista, etc., se juntaram para dar um apoio à campanha do desarmamento. Isso é para induzir os fiéis a votar em favor do desarmamento no plebiscito que se anuncia. Tá certo? E o porta-voz desta campanha, porta-voz oficial desta campanha, diz: não, esta será a nossa luta contra as multinacionais. E você acredita? Porque o sujeito está lhe dizendo que existe um interesse, empresas multinacionais que vendem armas para o Brasil e que estão interessadas em bloquear o desarmamento, quando é exatamente o contrário. Não existe nenhuma multinacional vendendo arma no mercado brasileiro. Nenhuma. Há mais de 30 anos não tem nenhuma. Quem vendia arma aqui era uma empresa brasileira, que era a Taurus, que já concordou em não lutar contra o desarmamento, porque a produção dela é quase toda vendida para os Estados Unidos. Então, longe de haver multinacionais interessadas no mercado brasileiro, o que havia é uma empresa brasileira, tá certo, que está vendendo para o mercado exterior. Então, que luta contra as multinacionais é essa? Por outro lado, se você vai ver quem financia a campanha do desarmamento, aí sim são multinacionais. Essas são não só multinacionais, como ONGs internacionais bilionárias, tá certo? Quer dizer, um poder monstruoso envolvendo interesses econômicos extraordinariamente grandes que se unem, tá certo, contra alguma outra multinacional, não contra o senhor, que é um proprietário de um revólver calibre 32 ou de uma espingarda de caça calibre 28, tá certo? Essa gente se une contra o senhor e ainda se faz de coitadinhos, como se eles fossem os desamparados e o senhor fosse a multinacional. E isto que ele está fazendo são religiosos. Religiosos. Mas que autoridade moral e religiosa tem esta gente? Vou lhe contar qual é a autoridade moral da Igreja Católica, por exemplo, neste país. Em São Paulo, a arquidiocese cedeu um andar inteiro do seu edifício para uma entidade chamada Católicas pelo Direito de Decidir. Tá certo? As católicas pelo direito de decidir se apresentam como se fossem senhoras católicas, com a diferença de que são favoráveis à liberação do aborto. Tá certo? Só quando você vai investigar o que é esta organização Católicas pelo Direito de Decidir, é uma organização americana, tá certo? Cujo primeiro ato público, quando foi fundada, e parece que em 1978, foi sagrar a sua fundadora, cujo nome não me recordo agora, sagrar a sua fundadora com o título de Papisa Joana I, numa cerimônia feita na escadaria da Catedral de St. Patrick. Ou seja, uma coisa mais paródica do que essa não é possível. Tá certo? Além disso, esta fundadora fez uma declaração pública dizendo o seguinte: eu passei a vida procurando um governo que eu pudesse derrubar, até que eu descobri a Igreja Católica. Esta mesma entidade publica uma revista chamada Conscience, nos Estados Unidos, Consciência, tá certo? Que tem páginas e páginas celebrando o deus Baal da Bíblia. Tá certo? E odes ao santo nome de Lúcifer. É uma entidade satanista que está operando no Brasil, satanista sim, professamente satanista, que opera no Brasil sob a proteção da Arquidiocese de São Paulo. E você vai dizer que esses bispos, esses cardeais são católicos, são cristãos? São farsantes. Nenhum fiel deve a menor obediência a essas pessoas. São criminosos, mentirosos. Pior, a campanha da fraternidade, com essa aliança espúria com a campanha do desarmamento, que esta sim é uma campanha multinacional, tá certo? É uma campanha contra a soberania
A arquidiocese, ao lançar a nova campanha da fraternidade, está ensinando às pessoas uma oração, que é a oração símbolo. Tudo, mas você tem que virar um pouquinho do microfone para fora, senão... Caramba. Ah, é? Tá ruim? Então, ao lançar a campanha da fraternidade, lança a oração símbolo, na qual os fiéis aparecem perante Deus dizendo aqui, estamos aqui desarmados e confiantes. O uso da palavra desarmados, tá certo? É uma mensagem de propaganda embutida na oração. A hora que uma igreja usa uma oração para transmitir propaganda embutida de uma campanha que ela está apoiando, acabou a religião. Não há mais igreja católica no Brasil. Isto é uma farsa, tá certo? Eu tenho um estudo do padre João Evangelista Martins Terra, já da década de 80, em que ele dizia que a igreja no Brasil era maciçamente cismática e que uma separação total do Vaticano ia acontecer mais dia menos dia. Como as pessoas não acompanham as notícias e a evolução dos acontecimentos religiosos no exterior, imaginam que a igreja católica no mundo inteiro é igual ao do Brasil. Fala, não é não. Se você viaja pela França, pelo Canadá, pelos Estados Unidos e assiste missa, você não vai ouvir as pessoas dizendo o que dizem aqui. A igreja brasileira é diferente dos outros. Tá certo? É a igreja que está maciçamente comprometida com a causa do Foro de São Paulo. Ela não passa de um órgão auxiliar do Foro de São Paulo. E os seus parceiros agora, que se acumpliciaram, Igreja Batista, Luterana, mesmíssima coisa. Vocês não têm nenhum direito de mentir maciçamente para a população, dizendo que estão em luta contra multinacionais. Vocês estão em luta contra nós, vocês estão em luta contra a população brasileira. Tá certo? Vocês estão em luta contra Jesus Cristo, apoiando essa gente da católica pelo direito de decidir, e vocês sabem disso. Cada um desses homens da arquidiocese, que ao colaborar com essa entidade, ele se auto-excomungou e se pôs fora da igreja católica. Cada um deles sabe disso. E ao ouvir isso, está com o rabo entre as pernas, porque sabe que é verdade. Não é isso, cardeal? O senhor sabe, o senhor é culpado disso. O cardeal de São Paulo. Então, se está ouvindo isso, o senhor sabe que o senhor está acumpliciado a uma organização que é de mentalidade profundamente e expressamente satanista. Tá certo? Existem livros publicados sobre isso. As reportagens e livros que tem sobre isso circulando pelo mundo são centenas. Só que aqui não chega nada. O senhor está ajudando a enganar a população. O senhor está vendendo satanismo como cristianismo e sabe perfeitamente o que está fazendo. Então, quando o país chega a isso, né, o que mais se pode esperar? Dizer, né, nós vamos nos levantar moralmente? Falei, eu acho que não vai levantar mais não. Mas o Monir tinha algumas explicações a dar a vocês sobre um assunto no qual vocês também têm sido enganados, tá certo? Talvez até há mais tempo, que é a famosa questão do neoliberalismo. Tudo bom, Monir? Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Faz já uns 3 programas Nós que eu venho tentando falar desse assunto. Eu também tenho assunto que eu estou vendo o primeiro programa. Felicíssimo que finalmente hoje eu acho que eu vou... Será, Monir? Eu acho que é até uma questão de promover a saúde mental pública, de dizer a vocês algumas coisas sobre essa confusão que se faz no Brasil hoje com as expressões liberalismo e neoliberalismo. A primeira coisa estranha nisso é que quando alguém quer xingar alguém hoje em dia, chama esta pessoa de neoliberal. Neoliberal é tido e havido como uma coisa muito feia, muito horrível, mais ou menos a explicação dos nossos grandes problemas e agruras e infelicidades. No entanto, isso que se chama de neoliberalismo, não só não tem absolutamente nada a ver com o liberalismo, muito pelo contrário, ele se opõe ao liberalismo, como é, de fato, o inverso daquilo que se diz que é. Porque quando se acusa o neoliberalismo de ser um movimento pró-capitalista, ele não é. Quando se diz que o neoliberalismo é um movimento de opressão dos pequenos e desamparados, ele na verdade não é isso, ele é justamente o processo de opressão mesmo. Ele não é um processo ele é isso mesmo, porém ele não é fruto daquilo que se chama historicamente de liberalismo. Então deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês bem claramente a diferença dessas duas coisas. O liberalismo é uma velha tendência, uma velha maneira de olhar para o mundo econômico que começa no século XVIII e vem passando por pessoas, por economistas extraordinários. Talvez nós
devamos dizer que os dois mais extraordinários economistas liberais mais próximos de nós, um chama-se Eugen Böhm-Bawerk e o outro chama-se Ludwig von Mises. Existem muitos outros liberais que valeria a pena citar, mas esses dois são pessoas emblemáticas. E o que essas pessoas pensam sobre o que elas chamam de liberalismo é a ideia de que, antes de mais nada, a humanidade é prisioneira da sua natureza. A humanidade vive dentro de uma condição específica que lhe faz parte, e que essa condição humana, que é uma condição de carência e dificuldade, nós caímos nesse mundo que é o mundo material e precisamos, então, resolver os problemas materiais desse mundo. Esta necessidade de conseguir produzir a solução para a própria vida humana depende exclusivamente daquilo que Ludwig von Mises chama de ação humana. E essa expressão ação humana é o título do livro que ele publicou, aí mais ou menos em 1950, 40 e alguma coisa, 50, que é o livro, digamos assim, o livro básico do pensamento liberal propriamente dito. Então, o que é que significa isso em termos bem práticos? Significa o seguinte, que não há como você imaginar que o governo vai resolver os problemas que competem só aos indivíduos. A ideia do liberalismo é que, quando se trata de resolver questões econômicas, é preciso insistir aqui no fato de que o liberalismo só serve para questões econômicas. Não estou aqui dizendo em nenhum momento que se deva aplicar uma abordagem liberal para problemas não econômicos. Por exemplo, não dá, eu embora seja um economista liberal ortodoxo, eu não consigo defender a ideia de liberar as drogas, por exemplo, como uma abordagem liberal. Não é isso, não serve esse raciocínio, porque as drogas não são, em princípio, um assunto do mundo econômico. As drogas são um assunto do mundo do poder, do mundo da disputa entre os grupos armados. Portanto, não se pode aplicar a qualquer assunto o liberalismo. Porém, no âmbito do mundo econômico, a ideia do liberalismo é que, se as pessoas forem deixadas em paz e puderem, então, assumir as próprias responsabilidades pelo seu sustento, se houver um clima de liberdade para a ação humana, o resultado que isso vai gerar é um resultado espetacular em termos econômicos. E aí, então, quando você percebe que até isso ser posto em prática, a humanidade era muito, muito mais pobre do que é hoje. A história da Europa, por exemplo, é uma história de pobreza. Aliás, se tem algum assunto que economista nenhum devia tentar discutir, é tentar compreender a pobreza, porque a pobreza, a naturalidade da condição humana, ou seja, o único assunto que tem sentido econômico de verdade é entender por que é que tem gente que não é pobre. Ou seja, o único ponto relevante é entender a riqueza e não a pobreza. Pois o que os liberais dizem, portanto, é que se a ação humana for deixada com liberdade, se o Estado, se o governo, se as instituições a deixarem funcionar com toda a liberdade, o resultado concreto que isso vai gerar, real, material, contabilizável, enfim, será economicamente muito maior do que você fazer o contrário, que é ficar estabelecendo restrições e limitações à ação econômica, como se ela fosse em si uma coisa negativa, criminosa ou delinquente. Bom, aí então é preciso que você me ajude, o ouvinte me ajude aqui a fazer uma pequena reflexão. E se você prestar atenção um minuto, você verá que o que acontece na prática do dia a dia do Brasil é uma sucessão interminável de limitações à atividade econômica. Faça um exercício, tente estabelecer um carrinho de cachorro-quente, tente abrir um pequeno negócio para você descobrir que nós vivemos num mar de hostilidades contra a atividade econômica. O que acontece no Brasil hoje é que a atividade econômica é uma espécie de concessão que o Estado faz para você e que torna-se cada vez mais uma concessão precária. Ou seja, a qualquer momento o Estado pode retirar de você o direito de estabelecer uma atividade econômica. Bom, se isso é o liberalismo, então o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o modo como os governos socializantes modernos descobriram que poderiam parecer menos socialistas. Quer dizer, enquanto o liberalismo é de fato
uma tese, é de fato uma proposição de um modo de lidar com as coisas do mundo, o neoliberalismo é uma tapeação, é mais ou menos assim. Começa tudo com a governante Margaret Thatcher, na Inglaterra, na década de 70, final da década de 70, que começa a dizer que o Estado tem que privatizar. De fato, naquele momento lá, eu não estou aqui dizendo que a Margaret Thatcher fosse uma pessoa com uma importância de líder nesse movimento, não é, mas ela tinha uma intuição de que precisaria mudar a Inglaterra. A Inglaterra ia muito mal, ela era dominada por governos socialistas sucessivos que haviam inviabilizado o trabalho na Inglaterra. Ou seja, a pressão sindical era tão grande que ninguém mais trabalhava. Qualquer situação era passível de greve, de paralisação, do que quer que fosse. A Inglaterra tornou-se menor do que a Itália, o que é uma coisa inimaginável. Como é possível que a Inglaterra, que alguns anos antes tinha um império no qual o sol não se punha e que era o mais bem-sucedido país da Terra e naquele momento do planeta, tivesse perdido em termos econômicos para a esculhambadíssima Itália, que era um país de gente que os ingleses desprezam profundamente como sendo gente indisciplinada e completamente irresponsável. No entanto, o socialismo na Inglaterra fez a Inglaterra cair abaixo da Itália. Quando aconteceu isso, os ingleses fizeram alguma coisa. E a ideia era acabar com aquela república socialista que estava formada ali, e com isso começaram as tais das privatizações. As privatizações tornaram-se uma espécie de regra no mundo inteiro. No entanto, é preciso tomar cuidado para não confundir essas privatizações que foram ocorrendo no Brasil incluído, com um processo de recuperação da ação humana. Por quê? Porque, na verdade, o que faz nesse momento o Estado é deixar os capitalistas, os empresários produzirem as coisas. Eu acho inacreditável que no Brasil a Petrobras ainda exista como empresa pública. A ideia é que qualquer empresa, qualquer empreendimento fosse privado, e o Estado, então, por todos os meios possíveis, eles são muitos, faria, então, uma espécie de extorsão tributária, como está acontecendo agora aqui rapidamente, e essa extorsão tributária retiraria dessas firmas todo o resultado desse esforço bem-sucedido. Com este dinheiro, o Estado, então, no lugar de se envolver com assuntos econômicos, envolve-se com assuntos totalitarizantes, ou seja, o Estado pega esse dinheiro para montar estruturas de controle social. Ou seja, aquilo que se chama de neoliberalismo é uma espécie de disfarce que o socialismo contemporâneo usa para fazer de conta que ele não existe mais. Ou seja, é uma personagem falsa, é uma personagem traiçoeira que faz você achar que não existe mais socialismo no mundo, quando exatamente é o contrário. O que nós conseguimos então com o neoliberalismo é aprofundar o socialismo e não diminuí-lo. Ou seja, hoje o corpo de empresários nada mais são do que agentes de captação do governo. Eles só servem para financiar o Estado. E isso significa que a taxa de tributos que incide sobre o PIB, ou seja, que incide sobre o esforço das pessoas que trabalham de fato, irá só aumentar. A minha previsão é que quando o governo estabelecerá nos próximos anos, aí 1 ou 2 anos, uma nova modalidade de cobrança de encargos sociais, não mais sobre a folha de pagamento, que hoje em dia, com a ideia da redução do emprego formal, está cada vez um método pior de cobrar, mas sobre o faturamento da organização, aí nesse momento a carga tributária vai pular mais uns 5, 6% para frente, e o governo vai dizer assim, ops, desculpe, mas acontece que agora eu já gastei o dinheiro, já botei aqui no orçamento, sinto muito, agora vai ficar nisso mesmo. Vamos terminar esse ano que está aqui agora, obviamente entre 35% e 40%, pelos cálculos mais otimistas, porque se a gente pegar alguns cálculos, como por exemplo do professor Ives Gandara, ele acha que já está em 60%. Mas também aí é uma questão de critérios. Ninguém no Brasil, nenhum técnico, nenhum economista ousa dizer que é menos de 35%, que é uma barbaridade. Porque não há nenhum país do mundo com o nosso grau de renda per capita que tenha isso. Nós devemos estar cobrando o dobro do que seria razoável.
Então, o que é preciso que a gente tenha esse cuidado é a gente não bancar o trouxa e não ficar por aí falando mal de neoliberalismo como sendo alguma coisa que o governo Lula aderiu de modo errado. Na verdade, o plano é esse mesmo. Quando eu ouço as pessoas aí, os ortodoxos petistas, reclamarem que o governo Lula os traiu, na verdade não é que o governo Lula os traiu, é que vocês é que não entenderam nada, pô. Vocês é que não compreendem o que está acontecendo de fato. O governo Lula só está produzindo o plano correto para aumentar o grau de poder do Estado sobre todo mundo. Mas não é mais agora o grau de poder que tinha antigamente, em que ele vendia para você gasolina e só a dele. Agora ele quer controlar o seu espírito, a sua palavra, o que você vê. Ele quer que você não fique mais num bar depois das 11 horas ou das 10 horas. Ele quer restringir as suas escolhas pessoais, controlar as suas expressões, saber se você... Ele quer definir se você pode ou não pode chamar aquele seu amigo de negão, se você tem esse direito ou não, enfim. Para tudo isso você precisa de uma super polícia, de um super aparelho de Estado esse que necessita de uma quantidade pantagruélica de impostos. O que é que os governos socialistas fizeram então? Admitiram que não sabem fazer sapato e prego, e então deixam os empresários fazerem sapato e prego, e com o recurso e com o sucesso deles, sobre esse sucesso deles, as taxas em tributação são crescentemente maiores. Isso é, por acaso, o resultado de uma economia liberal? Não, isso é apenas uma forma mais sutil, sofisticada de fazer socialismo, que precisa basicamente de dois tipos de trouxa. O maior trouxa de todos é o empresário que acha isso bonitíssimo, que acha isso lindíssimo, isso é uma demonstração de modernidade. Os empresários aderem, uma parte deles, montando ONGs para fazer projetos politicamente corretos, por exemplo. E a segunda coisa que tem que ter um eleitor trouxa, que acha que quando ele vota no socialismo, ele está votando em alguma coisa que não tem mais, portanto, é preciso que essas duas coisas aconteçam. Eu acho, portanto, que a confusão entre liberalismo e neoliberalismo, a diferença dessas duas palavras não são apenas a palavra neo. Há uma diferença abissal entre essas duas coisas e é preciso que a gente preste atenção para não ser enganado por essa confusão. Olha, eu tô com... Diga. Um comentáriozinho que Faça lá. Eu vou passar a bola para ele para ver se ele concorda com a análise que eu vou fazer do que ele disse. Você vê, Lenin não se limitou a criar uma estratégia para a tomada do poder por via armada. Ele também fez uma estratégia para os países europeus onde o socialismo podia chegar ao poder por via eleitoral. Para estes países, ele recomendava exatamente aquilo que ele chamava de estratégia das tesouras. Estratégia das tesouras significa o seguinte, que o pessoal da esquerda se organiza não em um partido ou em uma facção partidária, mas em duas simultâneas. Uma delas é de tipo social-democrático, ou seja, como se diria aqui, neoliberal. Não é isso? Ou seja, ela ainda é capitalista, mas já é um capitalismo alterado de modo, vamos dizer, a fazer da atividade capitalista uma subsidiária do Estado, tá certo? E aumentar o controle do Estado sobre o conjunto da população. A partir da hora que subiu este socialismo moderado, aparece uma esquerda mais radical descendo o cacete nele e chamando-o de direita. Então, o efeito disso é maravilhoso, porque, em primeiro lugar, o socialismo moderado passa a ser o máximo de direitismo ou o máximo de capitalismo admissível na discussão pública. E, em segundo lugar, a briga interna, a disputa meramente política, não ideológica, né, entre a social-democracia e o comunismo se torna, vamos dizer, o único tema da discussão. É exatamente o que está acontecendo aqui, porque quando se elegeu o senhor Fernando Henrique, o PSDB, a origem dele é exatamente a mesma, era a esquerda uspiana, a esquerda da USP, em São Paulo. Então, ele cria este negócio neoliberal, tá certo? No qual finge que está fomentando o capitalismo, mas na verdade está expandindo a ação do Estado, os controles estatais sobre tudo o que existe. E é justamente deste esquema que vive a esquerda radical, porque o MST vivia do governo Fernando Henrique. Se não fosse Fernando Henrique, não existiria MST, tá certo? Então,
Essa fase de domínio social-democrata é feita para financiar o Partido, tá certo? É financiado pelo mesmo esquema social-democrata que ele publicamente condena. Isso está tudo explicado em Lenin. Você acha que esse esquema que você explicou do neoliberalismo não combina exatamente com essa estratégia do Lenin? Eu acho que é exatamente isso. É exatamente isso que eu disse em termos econômicos, que o Olavo disse em termos políticos. É exatamente isso. Veja, a razão pela qual o Brasil é um país pobre, não sei se vocês se dão conta, mas o Brasil tem mais ou menos a mesma área dos Estados Unidos. Nós só temos menos área porque eles têm o Alasca. Então, pegamos continente versus continente, temos a mesma área. Eles têm mais população. Nós temos 180 milhões, mais ou menos, eles devem ter uns 270, por aí. Eles são um pouco mais velhos. A independência americana, contando pela independência, na data da independência, a independência americana é de 1736, a nossa é de 1822. Nós ambos somos países de imigrantes, basicamente, ambos tiveram escravidão. No entanto, o PIB americano é 20 vezes maior do que o PIB brasileiro. É claro que essa é uma conta que será, obviamente, criticada pelos economistas que estão nos ouvindo, porque é óbvio que eu não considerei todos os ajustes necessários, a diferença dos preços relativos, a nossa informalidade que é maior, etc. Mas mesmo, olha, eu já fiz as contas, mesmo que eu fosse considerar tudo isso, eu garanto a vocês que o nosso PIB, o PIB americano, ainda é alguma coisa entre 12 e 15 vezes maior do que o brasileiro. Então agora eu queria que alguém me explicasse essa coisa mais intrigante do mundo. Como é que pode um país como o Brasil ter cada brasileiro valer alguma coisa próximo de 10%, entre 5% e 10% de cada americano, economicamente falando? Pois não é por excesso de capitalismo, garanto, porque se tem alguma coisa que aqui nunca existiu de verdade, foi capitalismo sob nenhuma forma plena. Existiu sempre uma forma de capitalismo meio híbrido, associado com o Estado, meio que dependendo do governo para isso e para aquilo, vivendo de medidas de controle da concorrência, etc. Então não foi por excesso de capitalismo. Se não foi por excesso de capitalismo, foi certamente por falta dele. Tanto é que no Brasil, o lugar que tem mais capitalismo, que é São Paulo, é um lugar mais rico do que aquele que tem menos, que é o Piauí. E isso acho que é óbvio para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Então eu acho que quando a gente diz aqui, quando eu reclamo que há falta de liberalismo no país, eu estou falando de um liberalismo capaz de gerar um verdadeiro sucesso capitalista pleno, quer dizer, um liberalismo que fosse capaz de nos gerar alguma quantidade de empresas como a Embraer por volta de 500. Se nós tivéssemos 200 Embraeres, nós teríamos um país grão de vida da Itália, pelo menos. Agora, o que o professor Olavo está dizendo é que, na verdade, nós, além de não termos capitalismo de fato nenhum, porque toda atividade econômica aqui é censurada pelo Estado, aqui no Brasil, produzir alguma coisa é um pecado. É absolutamente proibido. Qualquer pessoa que dê certo economicamente é vista com ressalvas e com desconfiança. Nós somos o único país mais ou menos organizado que tem uma delegacia do consumidor, quer dizer, para nós, para a mentalidade média do brasileiro, a atividade econômica é uma atividade semidelinquente, assim. Então, nós vivemos numa sociedade hostil à atividade econômica, e aí dizemos para os eleitores que o que fez o mal do Brasil foi a atividade econômica que nós não temos porque não deixaram. Quer dizer, eu impeço que haja de fato sucesso capitalista do país, e depois eu invento um Estado enorme interferidor, que foi a causa fundamental desse desastre e dessa insuficiência, e ele aparece com ares de salvador e de bombeiro, justamente alegando vir resolver os problemas que ele impediu que fossem resolvidos por sua própria conta, e pelo risco dos outros. Portanto, isso que se chama de neoliberalismo não passa de uma tramóia e de uma fraude. Ele é uma invenção da esquerda que gostaria de dizer, que gostaria de inventar um modo de sair da atividade econômica e passar a ser meramente tributarista no sentido de tributar. Só pode ter atividade política, né? A única maneira de subir na vida é entrar no partido, é que nem no socialismo, no nazismo, é sempre assim, a única coisa lícita é a atividade partidária. Então, né? Veja só a situação concreta em que está o Brasil hoje, vamos falar sério agora.
Num país em que quase 40% do PIB é do governo, pertence ao Estado, é um país em que o maior contratador, o maior gastador de dinheiro é o Estado. Imagine então o que é este volume de dinheiro na mão do Estado. O Estado, pelos seus meios coercitivos, por exemplo, por um sistema de exigência de certidões negativas. Então, o Estado cria a maior de todas as cargas tributárias do mundo, aí, em termos de nível de juros. Aí o Estado submete as pessoas que não conseguem pagá-la a uma espécie de limbo econômico, ou seja, proíbe-as de concorrerem e de usufruírem das encomendas públicas, justamente no momento em que a única encomenda que existe é a encomenda pública. Quer dizer, tem alguma coisa mais socialista do que isso? O que nós estamos conseguindo fazer, na verdade, é a implantação do socialismo de verdade, por meio da transformação dos empresários em porquinhos que você vai comer assados no Natal. E isso com a concordância absolutamente alegre, inacreditavelmente pacífica dos próprios. E até onde vai isso que você está falando? Até que ponto a mentalidade brasileira é anticapitalista, é contra a economia, é contra a riqueza, é contra a produção e só é a favor da comedeira estatal? Se você ler todo o noticiário sobre o que está acontecendo lá no Amazonas, com o assunto da freira, você vai ver que uma parte dos personagens, aquilo é descrito como um conflito entre dois tipos de personagens. Uns são designados pelo termo pejorativo grileiros e os outros pelo termo elogioso trabalhadores rurais. Quem são uns e quem são outros? Quando você vai ver, quem está sendo chamado de grileiro é o sujeito que invade uma terra, ocupa uma terra devoluta, terra que não tem dono, ele vai lá, ocupa aquilo para implantar soja ou criar gado. E o que é um trabalhador rural? Trabalhador rural é o sujeito que invade fazenda produtiva, queima tudo e depois fica vivendo de cesta básica e bolsa escola do governo. Então quer dizer que o sujeito que se dedica à atividade produtiva honesta, este é o bandido, esse chama-se grileiro. Tá certo? E o vagabundo parasita que fica vivendo do seu dinheiro, do dinheiro de imposto, este é trabalhador rural. Esta inversão de vocabulário é uniforme em toda a mídia nacional. Ninguém escapa. Então, pode dizer que os coitadinhos dos jornalistas não percebem as nuances de significado das palavras que usam. Coitadinhos, eles não entendem a língua portuguesa, entendem perfeitamente bem, sabem que estão usando a língua para carimbar um pejorativamente e elogiar o outro, sem ter que prestar satisfação de por que estão dizendo isso e sem perceber. E sem que o leitor perceba que por trás desta escolha de palavras existe uma indução e uma manipulação. Isso é geral. E para os jornalistas já é instintivo, eles já fazem isso espontaneamente. Parece que temos perguntas aí. Muitas. Então, posso lá? Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiro os comentários. O Robson Campos do Cristo Rei, senhor Olavo, é uma grande satisfação vê-lo na TV, sempre acompanhei o site Mídia Sem Máscara e acho ótimo. muito obrigado. O Durian do Campo Comprido cumprimenta e parabeniza pela coragem e ousadia de fazer esse programa. O Itamar Campos, de Aclimação, do bairro coragem Aclimação. precisaria para não fazer, viu? Porque se eu não estivesse dizendo essas coisas, eu já estaria sofrendo tanto que ia estar no hospício de ver tanta loucura, tanta mentira. Não poder falar nada, é verdade. Para dizer o que eu não precisa coragem nenhuma, não precisa só um pouco de bom senso. O Itamar Campos, do bairro Aclimação de São Paulo, parabéns ao senhor Olavo por não ter medo de falar a verdade. A Ana Lourdes Gomes, do Abranche, senhor Olavo, seus comentários estão de parabéns pela veracidade que Obrigado, poucos têm de fazê-lo. Eduardo do Portão, senhor Olavo, por favor, quais são os sites que podemos achar as informações tanto da igreja quanto da instituição? Muito bem. Eu não tenho aqui de cabeça o site agora, Nós vamos providenciar, né? Você aguarde que vai sair um artigo meu, tá certo? Indicando o site deste movimento católico pelo direito de decidir nos Estados Unidos, o título do livro do qual estou tirando essa coisa e vários documentos. Vai sair, eu vou publicar isso na Folha de São Paulo ou no Globo. Se por acaso em 2 semanas não sair, você volta a me cobrar, porque daí eu trago aqui, tá bom? Olha, o Domingos Paulo, de Jabaquara, São Paulo, de senhor Olavo, morei 6 meses na Amazônia, retifico e assino embaixo sobre suas ideias quanto à Amazônia. Lembrar que... Quer dizer, o senhor morou lá, o senhor sabe quem está metendo a ele pata fala lá. o seguinte, lembrar que as ONGs mais perigosas para a nossa floresta são as ONGs suíças. Essas financiadas pelos bancos suíços. Olavo, um grande abraço, parabéns ao programa. Muito bem lembrado, está todo mundo metendo a pata na Amazônia, o mundo inteiro está invadindo lá.
Só os americanos é que não, e nós estamos nos precavendo contra eles. Digo, mas isso é coisa de suicida, um país suicida, né? E a Marlete da Boa Vista, sou admiradora do Olavo e do Munir. Senhor Olavo, o senhor já tomou alguma providência quanto à sua segurança pessoal? Aí ela põe entre aspas, tudo no Brasil que é verdadeiro é apagado. Nenhuma. Se me apagarem, vocês perceberam. Vamos lá. Bom, a Vera do Cotolengo, também para o Olavo, ela fala o seguinte, se a freira Dorothy era naturalizada brasileira, como o FBI foi autorizado a vir investigar o caso aqui? Sendo que se é um brasileiro que é assassinado nos Estados Unidos, nada se faz pela polícia brasileira, só resta aguardar o veredito deles, que é feito de qualquer jeito. Eu não conheço a legislação, mas parece que o fato mesmo de se naturalizar brasileiro não implica a perda da nacionalidade americana. Eu acho que ela continua sendo cidadã americana e tem lá os seus direitos. O que nós temos que perguntar é o seguinte, o que esta freira estava fazendo aí? Que eu saiba, ela estava organizando violência no campo, né? E levou um respingo. Na verdade, morreu a freira e fizeram esse forrobodó todo. Do outro lado já morreram 5 pessoas, ninguém fala nada. Quer dizer, não é porque esta mulher é freira que estava vendo esse barulho, é porque era esquerdista. Tá certo? E nós sabemos o poder da mídia esquerdista no Brasil e nos Estados Unidos. A pena lá é menor, porque a mídia esquerdista lá só pega a elite. O povão mesmo é o rádio, que é quase 70% conservador. Tá certo? Mas no Brasil, a mídia esquerdista é 100%, incluindo televisão, rádio, jornal, etc, etc, etc. Até a internet aqui, até a internet no Brasil é monopolizada pela esquerda. Eu não entendi o que ele falou, assim, vocês entenderam o que ele falou? Eu não entendi. Você entendeu? Ele, não entendi nada. Ele veio com o cochichou, mas um cochicho tão baixinho que nem eu consegui entender. Deve ser um negócio muito perigoso. Diga, Guilherme, pode falar, Guilherme. Esse é importante, que é o mesmo assunto. Ah, esse é importante. Então tá, então vamos colocar essa. Esse é o mesmo assunto, então vamos ver o que vamos falar já, né? Péricles, da Vila Parolim. Esse é para o Munir. Quer saber se o governo Lula não está tentando transformar o Brasil em uma Rússia? Está estarrecido em ouvir tantas verdades em uma só tarde. Olha, politicamente, se está fazendo isso politicamente, a pessoa que tem que dizer isso é o Olavo, que afinal tem muito mais informação do que eu, sobretudo no contexto do Foro de São Paulo. Vou passar a palavra para ele em 1 minuto, mas, sob o ponto de vista econômico, o que está acontecendo aqui está acontecendo em todo o mundo. Com exceção dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma característica peculiar de nascença. Eu não sei se vai resistir muito, por exemplo, eu não acho que os Estados Unidos estão imunes a se tornar um país totalitário. Eu acho que lá há uma tendência e um potencial disso enorme. Mas uma característica que faz com que ele seja diferente do resto da Europa, por exemplo, é que nos Estados Unidos o governo não se mete em assuntos econômicos. Quer dizer, lá o grau de intervencionismo do Estado na economia é muito pequeno. No entanto, no padrão europeu típico, da Suécia a Portugal, tanto faz, ou seja, aqueles países que são membros da comunidade europeia, que não se iluda, ela vai abranger toda a Europa, com o tempo ela vai abranger toda a Europa, incluindo os países, digamos, mais ao Oriente, como os países que pertenciam ao bloco soviético. Nesse caso aí, a ideia central é produzir uma economia socialista no sentido técnico da palavra, uma economia em que, embora a atividade econômica seja privada, ela é não só restrita sob inúmeras dimensões, incluindo nisso as dimensões ecológicas e ambientalistas, que serão muito rigorosas, como ela será sempre uma economia supertaxada. E mais do que isso, para você garantir mesmo que ninguém sai fora da linha, você continuará obrigando os empresários a fazer papel de palhaço e ficarem por aí fazendo programas socialmente responsáveis, de empresas cidadãs, porque aí já estamos aí no nível da humilhação. Quer dizer, você não só submete as empresas a toda espécie de restrição regulamentar. Os impostos são impagáveis, não porque as pessoas não queiram, porque é impossível saber quanto é que tem que pagar. Em segunda, você coloca uma máquina de corrupção enorme para fiscalizá-los. Terceiro, você dá poderes excepcionalíssimos para burocratas de órgãos ambientais com o poder de obstaculizar tudo. E depois você os submete a uma taxa de impostos gigantesco. E então, para mostrar quanto eles são palhaços mesmo, você os obriga a fazerem esses teatrinhos de responsabilidade social, que é mais ou menos como você obrigá-los a uma pena alternativa.
Então fica todo mundo fazendo umas bobaginhas aqui, contando para o mundo isso com toda a alegria. Agora, essa referência que você fez, os americanos europeus, isso é importantíssimo. Esses povos europeus, eles sempre gostaram desse negócio de intervencionismo estatal. Entre os anos 20 e 40, lá, quem não era comunista era nazista ou fascista. Quer dizer que é exatamente a mesma coisa, é tudo o Estado metendo a pata em tudo. O único país onde havia gente pensando o contrário era a Áustria, onde aparece a escola austríaca de economia, com o von Mises, Bombawerk e outros, etc. E que logo essa brincadeira acabou quando Hitler invadiu a Áustria. E de onde é que eles foram parar? Foram todos os Estados Unidos. Então, o que havia de pensamento capitalista liberal na Europa foi para os Estados Unidos. E sobrou lá só este lixo estatista, socialista, nazista, fascista. Tá certo? Quer dizer, a Europa é muito culpada do estado do mundo hoje. Ela já fez crimes, assim, Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo isso, vamos dizer, é esta violência estatal europeia. Tá certo? Que é uma praga que pegou e que eles não se livraram até hoje. E o único país que está inocente, que não fez mal a ninguém, que foi a Áustria, foi logo o primeiro que pagou. Não sei se vocês sabem, mas a Suíça até o ano passado, ou o ano de 2003, um dos dois, eu não lembro bem agora, a Suíça não estava associada a nenhuma entidade global. Então a Suíça não era membro da ONU, a Suíça não era membro de nada, nenhuma organização, da OMS, da Unesco, nada. A Suíça era um país que tinha uma independência sob o ponto de vista de atrelamento à atividades e instituições globalistas em geral. Não é mais. Quer dizer, agora já mudou, né? A Suíça agora já é membro da ONU, que era a última defesa, era o último momento, era a última resistência, a última trincheira antes da derrota total. Então eu diria assim, que se a sua pergunta está ligada, relativa a esse novo procedimento neoliberal de transformar o empresário em financiador do Estado, ou seja, transformar todo mundo que trabalha numa espécie de neo-escravo. Então é assim, se todo mundo que trabalha agora é um neo-escravo, então quem acha que neoliberalismo é alguma espécie de liberalismo, na verdade é um pouco neo-bobo. Na verdade, temos que dizer isso com clareza assim. Quer dizer, esse é o plano fundamental que está sendo posto em prática agora. A socialização pelo controle absoluto do Estado de toda a atividade econômica, seja do indivíduo, seja da pessoa, seja da organização da firma. Veja, nenhuma barreira deixará de ser transposta, nenhum direito irá permanecer, nada estará garantido. Todas as suas ações serão passíveis de contestação pelo Estado. Ou seja, não há mais salvaguardas para que o indivíduo possa ter uma defesa contra o poder discricionário do Estado. Sobretudo, se continuar o processo na Suprema Corte de substituição, tidos como liberais no sentido brasileiro da palavra, tidos como juízes voltados para o sentido de justiça, por pessoas que estão indo para a Suprema Corte com um viés totalitário, ou seja, com uma ligação ideológica orgânica com os partidos socialistas que estão no poder. E achar que o neoliberalismo é um tipo de liberalismo é a mesma coisa que achar que o mico-leão dourado é um tipo de leão, você tá entendendo? O pessoal raciocina assim, vai pela palavra, a palavra é a mesma, acha que é a mesma coisa. Bom, outro comentário aqui do Márcio, do bairro do Morumbi de São Paulo, que deveria ser pego todos os políticos colocados em um estádio, nossa, e colocar uma bomba acabando com todos eles. Ou então uma revolução também seria útil. Meu filho, na hora de comprar a bomba, já ia ter superfaturamento, já iam meter a mão, e Marquisa também não ia resolver nada. Não ia, né? O Léo da Vista Alegre parabeniza e pede que seja transmitido em horário nobre. A Francisca do Centenário, que esse programa deveria ser passado na Globo, na SBT, na Record, por muitas pessoas deveriam ser alertadas do que realmente acontece. Olha, eu não sei se esse programa deveria ser passado em todos os lugares, mas eu sei que os outros não deveriam ser passados em parte alguma. Agora, Maria da Graça diz o seguinte: grileiro de terra é bandido, tanto que foi morta a irmã Dorothy por um deles. Não, a senhora está enganada. Defendendo esses grileiros de terra, estamos defendendo a bandalheira no país. Não, a senhora está muitíssimo enganada. O grileiro é um sujeito que ocupa a terra porque ele precisa dela para plantar soja ou criar gado. Tá certo? O fato de receber um nome pejorativo não quer dizer que seja um bandido. Tá certo? E também, o fato de que a freira foi morta, o outro lado já matou 5 pessoas e ninguém está falando nada. E a freira
foi morta, tá certo? Depois de envolvida em situações muito graves, porque o pessoal está dizendo o seguinte, que ela estava tocando fogo numa caminhonete do que era dos grileiros, entre aspas, e que os camaradas tentaram impedir, não conseguiram, então atiraram nela. Tudo isso precisa ser averiguado. Você não pode partir da presunção de que a freira, porque é freira, tá certo? É uma santinha, tá certo? Porque afinal de contas, olha, Rasputin também era frade, você tá entendendo? E aqui até o Frei Beto é frade, tá entendendo? E vai confiar nessa gente só porque é frade. Pô, a igreja hoje não é a mesma coisa que você conheceu na sua infância. Tá certo? Um dia eu vou contar aqui, vou trazer os livros e documentar a história, tá certo? Da destruição interna da igreja pelos seus inimigos. Vocês vão ficar assustados. Quer dizer, hoje quando você vê um sujeito de batina dizendo que é padre, cuidado. Em 90% dos casos, o sujeito não é sequer cristão, está ali fingindo. Como essa gente que está metida agora em campanha de desarmamento e dizendo que luta contra multinacionais, sabendo que isso é mentira, tá certo? Não confie nessa gente como autoridade religiosa, não são autoridade religiosa de maneira alguma, são farsantes. Se você examinar a situação deles pelo Código de Direito Canônico, você verá que estão todos excomungados. Você não deve obediência e nem respeito a essa gente. Não merecem respeito. A Arquidiocese de São Paulo inteira, a hora que se acumpliciou com as católicas pelo direito de decidir, se auto-excomungou. Você não tem nada que beijar a mão dessa gente, não. Não precisa cuspir, mas também não é para beijar. Vamos lá. Bom, mais uma sobre a irmã Dorothy, né? A Isabel do Centro diz que a freira não estava promovendo violência nenhuma no campo e Como é que a senhora sabe? A senhora investigou? Sério. A senhora investigou? Que tem pleno conhecimento. Ora, meu Deus do céu, o que nós temos são os depoimentos, os testemunhos de lá. Temos que investigar tudo direitinho e ver quem está fazendo o quê. A senhora, antes de saber, já está jurando. Mas no Brasil, por que tem tanta gente que raciocina assim? Toma partido e diz o que aconteceu foi isso. Investigue, espere para saber. Eu aqui não tomo partido das coisas antes de ter o máximo de documentação que eu posso. Eu examino, eu tenho trabalho com isso, tá certo? Eu sofro, vamos dizer, coloco a minha consciência em jogo para tentar ser criterioso nas coisas e não ser injusto. Examinando, às vezes, muito documento, você não tem ideia do montanha de coisa que eu leio e estudo antes de vir para esse programa aqui. Então a senhora vai estudar, em vez a senhora diz, o que a senhora está dizendo não vale coisa nenhuma. A senhora não sabe o que a freira estava fazendo lá. Eu também não sei, nós só temos depoimentos. Eu só sei que o fato material é que morreu uma freira aqui e houve o forrobodó dos diabos, o escândalo. E morreram do outro lado 5 pessoas e não teve missa solene, não teve nada. Isso é fato. Agora, quem está culpado do resto, era só investigando para saber. O Edmar do Tarumã pergunta se existe um livro que fale sobre o catolicismo, como é, onde encontrá-lo. Eu sugiro, tem um livro de um historiador espanhol chamado Ricardo de la Sierva. O livro chama-se Las Puertas del Infierno, La História de la Iglesia Jamás Contada. Um segundo volume que chama La Hoz y la Cruz, A Foice e a Cruz, e tem um terceiro que saiu agora que eu não tenho, mas é uma obra em 3 volumes, cada um com mais de 1000 páginas, extensamente documentado. O livro, inclusive, foi levado ao Papa. João Paulo II leu este livro, parece, tá certo? Se não leu, pelo menos teve em mãos e devia ter lido. Contando como desde a década de 30 o pessoal da KGB foi ocupando altos postos na igreja, tá certo? E destruindo aquilo por dentro. Ao ponto que quando chegou na década de 60, 70, não dava mais para saber quem estava ali como autoridade eclesiástica e quem estava ali fazendo outra coisa completamente diferente. Tá certo? Isso na década de 60, 70, e agora muito menos. Olavo, acho que o nosso ouvinte quer que você indique um livro de como deveria ser o catolicismo. De como deveria ser o catolicismo, então, é muito simples. Eu leio Santo Tomás de Aquino, eu leio Santa Afonso de Ligório. Quer dizer, a bibliografia, vamos dizer, católica, cristã, é enorme. Só que hoje em dia ninguém a conhece. O pessoal que quer saber o que é catolicismo vai perguntar para o Frei Beto, que jamais teve a menor ideia disso aí e nem quer ter. Frei Beto entende, é de Nova Era, de Florais de Bach, tá certo? E daquele outro palhaço, como é que chama o homem do tal da física, Fritjof Capra, é disso que ele entende. De catolicismo ele não entende coisíssima nenhuma, não entende nem quis entender jamais. Quer dizer, tudo isso que está se apresentando como religião no Brasil é uma farsa. Agora, a gente não pode furar essa barreira completamente. A única maneira de furar é ou você viajar e ficar um tempo no exterior.
recebendo as informações lá, ou então daqui mesmo, se você tiver dinheiro, tiver um cartão de crédito, comprar livro estrangeiro, americano, europeu, daí você fica sabendo como é que as coisas estão andando. Agora, aqui a gente tem um bloqueio de informação, nessa parte religiosa também, ao ponto de que uma organização como a Católicas pelo Direito de Decidir, que a Conferência Americana dos Bispos fez a declaração oficial dizendo que essa entidade não é digna de apoio nem da confiança da igreja, aqui esta entidade chega e ocupa um lugar no prédio da arquidiocese, sob a proteção lá de suas eminências, tá certo? E o brasileiro não sabe que está sendo enganado. Vamos continuar? Vamos. A Marilena do Portão dá parabéns ao programa e já que não tem anunciantes, ainda bem que não tem nem intervalo comercial, quem financia vocês? O Loja vai falar e sabem que vocês três são apresentadores de respeito, muito respeito, parabéns novamente, obrigado. Obrigada, Marilena. Aqui sem receber um tostão, ninguém está financiando coisíssima nenhuma, você está entendendo? Ninguém está recebendo um tostão. Quem insinuar que estamos trabalhando para alguém será processado na forma da lei por crime de difamação. Não venham mais com essa conversa. Não, mas essa daqui está dando os parabéns para nós. Eu sei, não, mas não estou falando com ela. Pensei que você estivesse falando com ela. Tá certo ela. Não, tá certo? mas estou falando que isso aqui toda hora chega esse... quem está financiando você? Esta maldita mentalidade brasileira. O brasileiro acredita que as pessoas só sobem na vida mediante desonestidade. Tá certo? Então... Não, é outra coisa. É assim, achar que as pessoas só fazem alguma coisa por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, Então, a ideia, isso no fundo eu sei explicar porque que é assim. Quer dizer, eu como sou economista, eu já aprendi o seguinte, que no nível das ciências sociais, ou seja, nas universidades onde há cursos de ciências sociais, é tão difundida a mentalidade marxista, todos se transformaram em marxistas, quer dizer, todo mundo no fundo, mesmo que não tenha muita convicção, mas lá no fundo acredita que tudo nesta vida depende de dinheiro e se transforma em luta para ganhar um dinheirinho, uns tostões aqui e ali. Então é muito difícil para um brasileiro entender, por exemplo, um ato heróico, para entender um ato de um santo, para entender um ato de uma ascese de uma santa, uma pessoa que passa a vida inteira num processo de meditação, um homem que morre pobre, mas foi honesto e foi responsável por uma existência digna, por uma existência segura. Então essas coisas parecem aos brasileiros uma espécie de excrescência social, e há nesse país aqui um enorme desprezo por quem não é assim. Quer dizer, a mentalidade brasileira exige que por trás de qualquer ato que você possa estar cometendo, pode estar realizando, esteja presente um interesse pecuniário propriamente dito. E acontece que a humanidade, o ser humano, é capaz de mais do que isso. Então é preciso a gente começar a refletir um pouquinho sobre o que nós pensamos que seja a realidade. Que esta crença reflete, vamos dizer, uma mentalidade muito baixa e muito desonesta. E o sujeito imbuído desta mentalidade vem fazer cobrança moralista dos outros. Eu digo, olha, vai se educar a si mesmo primeiro, meu amigo. Adquira uma ética que não é uma ética de bandido como essa, porque achar que todo mundo só faz tudo por dinheiro é ética de bandido. A resposta para isso é aquela que Dante, na Divina Comédia, pergunta: quanto dinheiro Nosso Senhor recebeu de São Pedro para dar a ele a chave do céu? Essa é a pergunta. Porque se você não, se deu lá a chave do céu, nomeou o sujeito porteiro, então é porque recebeu a propina. Está entendendo? Agora o Humberto do Batel, esse daí, um comentário aqui, Olavo, que você não vai gostar. Vamos lá. Bom, faço? Faça, ué. Depois, quem diz o que quer ouve o que não quer. Então vamos lá. Que moral o Olavo tem para pichar Floral de Bar se antes de se meter a filósofo vinha dar curso de astrologia em Curitiba? E pergunta, e o que tem a ver uma coisa com outra, meu filho? Quer dizer, você leu os meus escritos sobre esse assunto astrológico? Você tem ideia das pesquisas que eu fiz? Você tem alguma ideia do que eu faço, do que eu estudei nesta área, do que eu publiquei nesta área? Não. Ora, se você pega qualquer... ele escreveu um negócio lá que tem título de astrologia. Então deve ser essa coisa de nova era, de Floral de Bach, etc, etc. Ora, meu amigo, o senhor está confundindo o mico-leão dourado com o leão. Olha só. Peraí, deixa eu acabar de explicar. O pessoal usa... Veja, eu tenho um amigo, chama-se Jacques Albon, é um professor da Universidade de Paris. Tá certo? Professor de antropologia. Ele publicou mais de 30 livros sobre este mesmo assunto. Ele é um estudioso da astrologia nas várias culturas, etc, etc, etc. Nunca
o confundiram com um astrólogo neste sentido. Nunca. Mas no Brasil, então, o sujeito deu um curso de astrologia. Ah, então ele é uma espécie de Zora Ionara. Você está entendendo? Ora, meu amigo, vai lamber sabão, pega a sua incultura, o senhor não sabe do que eu... Pega a sua incultura, tá certo? E leva ela na escola para ver se conserta, tá certo? Os meus estudos sobre astrologia são coisas seríssimas. O tema astrológico, o assunto astrológico é de extrema importância cultural para o mundo, tá certo? O senhor lê as coisas que eu escrevi, tá certo? E veja se eu sou astrólogo neste... Se eu sou um astrólogo... Primeiro, se eu sou um astrólogo. Segundo, se eu sou um astrólogo nesse sentido. O senhor está confundindo. Você está entendendo? Mesmo, está achando comigo que o leão dourado é um tipo de leão. E está achando que o sujeito que escreveu, quer dizer, um estudo sobre a questão astrológica no século XX, tá certo? E que submeteu este negócio todo, vamos dizer, a tudo quanto é tipo de exame científico concebível, então ele está vendendo, como é que se diz, crendices, etc. O senhor está confundindo as coisas. Não venha passar essa vergonha, não se faça de palhaço na frente de tanta gente, por favor. O Bruno do Cabral diz parabéns, nunca ninguém em Curitiba teve coragem de falar sobre a Igreja Católica. A Janete... Aqui não escapa ninguém. É Igreja Católica, é maçonaria, é luterana, é PT. O que a gente souber, se a gente tiver elementos para falar, nós vamos falar. Agora, se não tiver, porque assim, se você pergunta, eu não sei, a resposta é certa, não sei. Não sei. A Janete Juvevê, sou economista e realmente agradeço a aula de hoje. Obrigada, Janete, pela tua audiência. E Dr. Vitório Vieira, de Perdizes, lá de São Paulo, diz o seguinte, Olavo, sou membro da Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. Gostaria que o senhor me explicasse qual é a fonte que fala sobre o envolvimento da Igreja Batista no desarmamento. Isso foi noticiado na Folha de São Paulo, quer dizer, houve um encontro entre representantes das várias igrejas. Não sei se são representantes verdadeiramente autorizados, porque se aparece os sujeitos, eu falo em nome da Igreja Batista, eu falo em nome da Igreja Luterana, pode não ser nada disso, pode ser um grupo de picareta que toma, vamos dizer, o poder, o negócio e fala em nome daquela igreja, como esse grupo da esquerda católica fala em nome da igreja e suja o nome da Igreja Católica metendo-a nesse tipo de coisa, pode acontecer a mesma coisa que a Igreja Batista, meu amigo. Todas essas igrejas, elas têm origem em Nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso não quer dizer, tá certo, que tudo o que se fala em nome delas venha desta fonte. Né? O Eduardo Bigorrilho diz que hoje a China é que mais possui bons papéis americanos. Como a China e os Estados Unidos têm sistemas políticos bem distintos, qual o risco para os Estados Unidos de que a China venda esses títulos? Será possível uma destabilização dos Estados Unidos? Não pelo seguinte, porque o que são bonds, são debêntures, títulos públicos, títulos emitidos pelo governo americano. A China, de fato, como é o país quase mais líquido, eu não sei se vocês sabiam, mas os Estados Unidos, por causa do modo como eles estão organizados, eles têm um déficit comercial gigantesco. O buraco comercial americano é quase 2 bilhões de dólares por dia. Quer dizer, todos os dias que passam, os Estados Unidos vendem 1 bilhão e 800 milhões de dólares a menos do que compram. Então, os Estados Unidos precisam emitir títulos para que o dinheiro volte sob forma de investimentos lá. Então, se a China, que é um dos maiores beneficiários desse déficit, porque se os Estados Unidos têm um déficit de quase 2 bilhões de dólares por dia, esse déficit corresponde a superávites de outros países, obviamente. Então, se a China, por causa da sua situação econômica muito boa, ela é proprietária desse dinheiro, quer dizer, ela recebeu um superávit comercial e transformou em aplicações no governo americano. Se ela for vender esses papéis, o que ela vai fazer é um muito mau negócio, porque ela vai vender a título do quê? Ela vai ter que vender por algum preço inferior que a pessoa que comprar vai receber, quer dizer, ela vai vender com um deságio. E aquele que comprar vai fazer um bom negócio em relação a ela. O que é uma outra coisa, que é o fato de que a China pode ter recursos em dólar que não são recursos aplicados em bonds, ou seja, são recursos líquidos. De fato, existem recursos líquidos, ou seja, dólares em quantidade expressiva, em todos esses países que tradicionalmente são países muito exportadores, como o Japão, a China, a Alemanha, etc. Ora, se querem, para derrubar o dólar, como é que faz? Todo mundo vende.
Então vai todo mundo vender, mas o problema é só que a economia não é uma... A economia não permite atos unilaterais, ou seja, se tem a gente aí vendendo dólar, e não existe no panorama econômico alguma razão macroeconômica, ou militar, ou social, para que isso esteja justificado, o que acontece é que os que não veem o mundo do mesmo modo começam a comprar e você volta a ter um preço de equilíbrio. Isso significa o seguinte, que por causa do tamanho muito grande da economia americana, é muito difícil derrubá-los a partir de manipulações de bonds ou de moeda de cotação de câmbio internacional. Embora, é claro que se possa fazer muitos estragos, ou seja, pode gerar situações em que há uma desvalorização indesejada há um certo tempo, mas isso é muito mais complicado do que parece. Na verdade, o que a China faz é usufruir o máximo possível da vantagem macroeconômica americana. Ou seja, os Estados Unidos põem lá um dinheiro imenso e o interessante é saber que a maior parte do superávit cambial chinês não vem das suas exportações, mas vem do fato de que o investimento de firmas americanas lá é extraordinário. O que, mais uma vez, comprova a tese de que o capitalismo não tem preocupações ideológicas. O capitalismo pode funcionar com qualquer regime político. Ele pode funcionar muito bem com o mais radical país fechado do mundo e com a democracia mais aberta. Os empresários americanos, o grande capital americano, ele só está interessado no seu próprio bolso e no seu próprio sucesso. Ele não tem a menor preocupação em saber se aquele sucesso que ele está gerando para a China possa um dia reverter-se militarmente contra o país de onde ele tem origem. E isso explica muito a diferença que há entre o capitalismo e o socialismo. Enquanto o socialismo é uma ideologia e parte de princípios que se refletem na sociedade, o capitalismo, na verdade, é de uma espontaneidade que chega às vezes às raias da inconsciência. É por isso mesmo que é absurdo aquele pessoal liberal que acreditava que aumentando a dose de capitalismo na China iria liberalizar o regime. As coisas não são assim. Quer dizer, o capitalismo não é uma ideologia, não é um sistema político, o capitalismo é uma técnica que é transportável para vários regimes políticos diferentes. Então, quer dizer, você pode liberalizar a economia e não liberaliza o regime de maneira alguma, que é exatamente o que aconteceu na China. Na década de 80, todo mundo dizia, não, o capitalismo vai florescer na China, então logo haverá uma democracia. Eu disse, sim, o capitalismo, a atividade capitalista, sob o controle do Estado, aumentou, mas o regime não afrouxou de maneira alguma. Não é isso? É mais uma vez uma demonstração da crença em que nesse mundo tudo se resolve com dinheiro. É uma percepção que a pessoa tem de que todo mundo é comprável 100%, que qualquer coisa se consegue com dinheiro. Essa é a pressuposição das pessoas que acham que o capitalismo resolve os problemas morais, éticos do mundo, etc, etc. Você não basta capitalismo, você precisa ter o capitalismo e daí você precisa lutar pela democracia, lutar pela liberdade. Quer dizer, a liberdade econômica não traz as outras liberdades. Então, é sonho, ilusão, basta a gente lembrar que no Brasil, por exemplo, nós tivemos um momento de autoritarismo político maior do que temos hoje, e naquele momento havia mais liberdade econômica do que tem hoje. Isso. Até o governo Geisel, o Brasil teve um grau de liberdade econômica muito maior. Talvez as pessoas que têm mais aí de 40 anos consigam fazer a comparação. É dizer, desde quando é que se dava ao secretário da Receita Federal o direito de se imiscuir abelhudamente dentro do seu cartão de crédito ou das contas de uma certa empresa? Isso é um absurdo totalitário que só tem no mundo de hoje, que é pretensamente mais democrático. Quer dizer que sem liberdade econômica não dá para ter as outras, mas a liberdade econômica não traz as outras. Quer dizer, é uma condição necessária, mas não suficiente, isso é óbvio. É por isso que eu disse antes, e insisto agora, que não se pode aplicar princípios de liberalismo fora da atividade econômica propriamente dita. Ele não funciona para compreender o mundo nas atividades mais complexas, mais acima. Olha, nós temos aí, eu acredito que uns 5 minutos só de programas, né? 5 minutinhos, eles estão dando a contagem regressiva, mas o Evandro Martini, acho que isso é fácil para você responder rapidinho, da Fazendinha, ele pergunta, qual é o mais neoliberalista, o Estado americano ou o Estado chinês?
Nenhum dos dois, porque esse conceito não se aplica a nenhum dos dois rigorosamente. Os chineses não têm um modelo de neoliberalismo, os chineses têm um modelo de estatização compartilhada com empresas ocidentais. Você monta uma fábrica de tênis lá, como a Nike, e metade da fábrica pertence ao governo chinês, e mais o governo chinês pertence ao exército chinês. E aí a Nike então pode explorar lá a venda de tênis. Isso não tem, é um modelo completamente único. E os Estados Unidos nunca deixaram de ser um país liberal no sentido austríaco da palavra. Quer dizer, nos Estados Unidos não tem legislação trabalhista. Nos Estados Unidos, se alguém aparecer para um juiz e dizer assim, ó, seu juiz, faz 30 anos que eu trabalho nessa firma aqui e eles me exploram há 30 anos, o juiz manda internar você como louco, como um maluco, porque se você ficar 30 anos para se deixou explorar, você deve ser um maluco ou um sadomasoquista. Quer dizer, no contexto americano, histórico, econômico, não se aplica a ideia de neoliberalismo porque eles nunca deixaram de ser liberais. E esse é o ponto central, é o único país grande do mundo que nunca perdeu esse espírito do liberalismo econômico. A Holanda, que era um outro país com essas características, já foi engolida pelo tsunami europeu da comunidade europeia, mas os Estados Unidos nunca perderam. Nós temos 3 minutinhos, a última pergunta para os dois responderem, né? Infelizmente, muitas não puderam ser respondidas no dia de hoje. O Miguel do Batel pergunta qual a opinião de vocês dois sobre a Argentina, que neste momento conseguiu um abatimento de sua dívida externa de 25 bilhões de dólares. Eu imagino quanta raiva deve estar o Lula. Porque se eles achavam que a hipótese era tão impossível e que tentá-la seria ruim para os seus planos hegemônicos, porque para que o PT fosse engolível, ele tinha que parecer mais realista do que o rei. É como aquele mordomo que parece mais chique que o dono da casa. Então eles nem pensaram nisso e o outro lá pensou. E como lá deu certo, de certo modo deu certo, daqui a pouquinho eles vão começar também a perguntar assim, e por que não? Essa é a dúvida que atormentará o sono desse pessoal nos próximos meses. E por que não? Quer dizer, esse pessoal da Argentina mostrou que não é bobo, né? Quer dizer, é que lá eles estão afim realmente de resolver alguns problemas nacionais. E estão por quê? Porque a Argentina está com a corda no pescoço, chegou um ponto em que se não fizesse nada, iam todos morrer de fome. Aqui nós ainda não chegamos nesse ponto, então ainda dá para continuar enganando as pessoas por mais bastante tempo. Então, até a semana que vem, muito obrigado. Sobraram vários assuntos aqui importantíssimos sobre a viagem do diretor da ABIN a Cuba, intercâmbio de serviço secreto brasileiro e cubano, sobre o seu Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, falando uma besteira notável sobre o Líbano, mas nós vamos deixar isso aqui para a semana que vem. Obrigado.